Eu confesso que eu ainda não tinha olhado que essa planta tinha tanta pedrinha. Essa planta tem acho que quase um mês ou um mês que está aqui. E eu nunca tinha parado para admirá-la, sabe? Tipo, olhar as pedrinhas. Agora eu vi que tem pedrinhas que eu amo. E eu nunca tinha visto, porque quando eu era criança, eu tinha a paixão de colecionar pedras, né? Então eu colecionava muitas pedrinhas. E eu guardava como se fosse o bem mais precioso, porque era, sabe? Aquele era o bem mais precioso para mim. E eu percebi que depois que você cresce, claro que na vida adulta, né, as coisas não é tão simples. Eu vou ficar colecionando pedras. Tipo, é legal, mas a gente meio que vai perdendo essas coisas, né? Porque a vida adulta exige muitas coisas, né? Exige muitas responsabilidades, então não. Aí eu comecei a observar que, sabe, de tanto estar olhando pra mim. E não é olhar pra mim no sentido de, eu tô olhando pra mim porque eu tô buscando o que precisa ser melhorado. Não, é tipo, olhar assim, o que eu preciso, as minhas dores, sabe? Focando tanto em coisas que às vezes nem existem. Coisas que antes talvez você nem sequer olhava. Eu percebi que eu perdi o dom de contemplar. Pra você ver, essa planta tem um mês. Era novidade, né? Agora não é mais. Então, chegou, eu olhei apenas o que estava mostrando. Eu sinto que eu perdi aquela coisa de contemplar, sabe? De ficar olhando. Nossa, olha, sabe? Olhar cada pedacinho. Olhar as pedras. Como eu falei, eu não tinha visto. E tem pedras que eu gosto. Porque até hoje eu sou apaixonada por pedras, apesar de não colecionar mais. Mas eu gosto. E quando eu falo colecionar, parece que eu tinha muitos, mas não, eu tinha acho que uma que era o meu xodó. Essa pedra eu guardei durante muitos anos. Eu confesso que quando eu começo a recordar dela, me bate uma tristeza, porque eu perdi a pedra. E me bate uma tristeza, sabe? Parece que é um bem muito precioso, né? Mas é apenas uma pedra. Então é isso que eu tava observando. Sabe, é porque a gente gosta de novidades, né? Nosso cérebro está acostumado com novidades. Aí isso aqui chega, é uma novidade, então você fica muito feliz, mas rapidamente deixa de ser, então você precisa de outras coisas. Isso acontece muito com as coisas em geral, né? Que a gente vai trazendo. Eu tava aqui fora tentando estender umas roupas mais cedo, né? Agora são acho que 1h e tantas da tarde. E eu vi uma borboleta. E eu fiquei muito feliz. Aí você pode dizer assim, nossa, você nunca viu uma borboleta? É porque, pode acreditar, eu nunca mais tinha visto uma borboleta. E Deus é tão lindo que Ele me deu um presente maravilhoso. Às vezes a gente não consegue, sabe? A gente acha que presentes, né, milagres são coisas grandes. E ontem, quando eu fui fazer uma caminhada, né, eu não consegui caminhar pela manhã, então eu fui à noite, ou fui à tarde. E quando eu tava aí na tarde, na minha frente, passou uma borboleta voando, colorida, coisa mais linda. E eu fiquei, gente, eu parecia uma criança, mãe, olha a borboleta, a senhora tá vendo a borboleta, olha pra borboleta. E eu ficava assim, mãe, olha pra borboleta, olha pra ela, sabe? O que eu queria dizer com isso? Olha pra borboleta, mãe. Contempla a borboleta, foca na borboleta. Às vezes, isso pode parecer algo muito... Nossa, essa mulher é maluca? Ela é louca? Por que ela tá feliz porque viu uma borboleta? Sabe? É que eu sinto que algo dentro de mim tá resgatando, sabe? Essa coisa toda. E eu vou ser sincera, nunca mais eu tinha visto uma borboleta. E quando eu vi aquela borboleta, meus olhos foram em direção com ela. Ela começou a voar e eu senti vontade de sair correndo e pegar aquela borboleta, sabe? E dizer, nossa, eu fiz, Deus, que presente lindo. Quando eu vi a borboleta, sabe, eu tava andando e contemplando, olhando as árvores, o céu, cada detalhe das coisas que eu via. E o que eu achei lindo é que hoje, quando eu abri a porta,
pra estender, né? Pra estender as roupas, que acabei não estendendo porque choveu. Uma borboleta da mesma cor da minha blusa passou por mim voando. E eu, ai meu Deus, 2 dias seguidos, não pode ser. Como assim, outra borboleta? Deus, tu é lindo! A moto passando. Assim, porque quando eu era criança, aqui na minha casa vinha muita borboleta, porque tinha um monte de plantas comestíveis, né, pra fazer chá, tinha frutas. Então aqui eu era uma caçadora, eu acho que é caçadora, de borboletas quando eu era criança, sabe? Eu pegava as borboletas só pra olhar as cores dela e eu ficava feliz da vida. Eu sempre corria pra minha mãe e contava, mãe, hoje eu vi uma borboleta azul. Olha, eu consegui hoje ver uma borboleta amarela. E tipo, parecia que era a coisa mais emocionante do mundo, porque pra mim era, sabe? E eu lembro que eu tava recordando isso recentemente, que nunca mais eu tinha visto uma borboleta. Mesmo lá em cima eu não tinha visto. E por incrível que pareça, sabe? Deus me mostrou 2 borboletas, uma colorida e uma da cor da minha blusa, que ficou bem parada aqui na porta. E eu doida pra tirar uma foto da borboleta, porque fazia tempo, sabe? Eu acho que a última vez que eu vi uma borboleta, eu lembro que eu tava lá no Mirante. Eu até acho que gravei um vídeo, a borboleta tava bem perto de mim. Eu acho que isso tem uns 3, 4 anos. Agora, aqui mesmo onde eu moro, aqui na minha casa, nunca mais. Eu até ficava pensando, acho que as borboletas elas não vêm mais por aqui. E aquilo me trazia uma certa tristeza, sabe? Uma certa melancolia. Na verdade, hoje eu tô um pouco melancólica. Então, não ligue muito para os meus assuntos de borboleta. Parece coisas assim, inúteis. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que essas coisas, sabe? Essas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui, eu tenho que pensar nessa coisa, eu tenho que... A gente começa a quebrar nossa cabeça com saúde, com isso, com aquilo. Eu não gosto muito de gravar aqui por conta disso, porque acaba tendo muito barulho, porque é bem na porta. Mas exatamente, a gente fica perdendo, sabe, a cabeça por conta disso, perdendo o sono. E às vezes, sabe, é algo que é tão simples de resolver, então a gente esquece de admirar uma planta. A gente esquece de fazer as coisas com calma, né? Tipo, aproveitar as coisas, sabe, olhar um pouco a chuva. Eu sei que tem pessoas que sentem um pouco de tristeza com a chuva. Eu só sinto se eu estiver um pouco melancólica, como hoje. Eu tô um pouquinho melancólica, então bate um pouquinho de tristeza. Mas é algo muito lindo, sabe? Pra você parar e contemplar as coisas. Eu acho que eu tô buscando fazer isso. Como eu tô olhando aqui as pedras, eu nem sabia. Gente, eu amava esse tipinho de pedra aqui, ó. Eu derrubei a pedra no chão. Se não derrubar as pedras no chão, não sou eu sou um desastre. Eu sou uma linda bagunça. É bem assim, igual a música. Uma linda bagunça, sabe? E então, era isso. Eu fiquei observando as borboletas voando. Claro que hoje eu tô um pouco... sair de casa ontem pra fazer essa caminhada, eu acho que ver aquela borboleta foi um presente. Deus dizendo assim, olha, eu tô te dando um presente, sabe? Porque eu não consigo caminhar à tarde por conta da minha ansiedade social. De manhã eu acho mais fácil, à tarde sempre tem muito mais gente, não só no local da caminhada, mas o percurso, né, pra chegar até lá. E, sei lá, é muito difícil pra mim. Eu meio que sinto que as pessoas estão olhando pra mim, estão rindo da minha cara. E eu tento, sabe, tirar isso, sabe, esquecer, porque a verdade é que as pessoas não estão nem aí pra mim, as pessoas estão vivendo a vida delas. E eu tenho que viver a minha, né, porque eu não posso parar de fazer as coisas porque eu acho que tem pessoas me olhando. Então, ontem consegui ir, ver aquela borboleta, sentir que foi um presente, né, porque eu vi uma borboleta ontem e outra hoje. E
Que coisa mais emocionante. Eu tô muito feliz por ter visto uma borboleta, sabe? Porque me recordou um pouco da minha infância. Confesso que eu tinha falado pra Deus que eu tava com saudade de ver borboletas. Por mim, eu poderia ver borboleta todos os dias. E então é isso, gente. O que eu queria gravar com esse vídeo, o que eu queria dizer com esse vídeo é pra gente não perder, sabe? Aquela coisa da criança, de olhar para as coisas simples, tipo uma borboleta e sentir felicidade, de aprender a contemplar as coisas, sabe? Às vezes a criança pergunta muito, né? Nossa, mas por que isso? Por que a borboleta... Tipo, a criança olha pra coisa e começa. Mas por que a borboleta é azul? Por que ela voa? Por que ela tem asa? Por que ela solta isso? Entende? Eu lembro que na terapia, a minha psicóloga, a minha ex-psicóloga, ela disse pra mim que quando a ansiedade me batesse, eu focasse em qualquer coisa que tivesse na minha frente e começasse a questionar. Tipo, ela deu o exemplo lá do ar-condicionado, porque estava na frente. Olhar pra ela, um ar-condicionado, exemplo, tá? E perguntar, nossa, como é que quem criou ele? Como é que ele consegue esfriar? Pra que serve o botão dele? Sabe, se você tiver em casa, nossa, esse botão. E confesso que isso realmente funciona. Você vai esquecendo um pouco da ansiedade em si que você está sentindo, seja lá o que foi que você pensou, né, que trouxe, na verdade, o que gerou aquela ansiedade. Você esquece e começa a pensar. Então, quando eu olhei para a borboleta ontem, eu estava um pouquinho ansiosa e eu comecei, nossa, uma borboleta, olha, ela é colorida, que cor mesmo é que ela tem? E eu comecei a focar nas cores da borboleta e a minha mente começou a ficar leve, que não é uma borboleta. A minha mente começou a voar, sabe? A querer voar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. E eu senti minha alma cantando, sabe? Saudade do que eu nunca vi, vontade do que eu nunca senti, porque pararam de falar do céu. Estamos pensando muito nessa vida daqui. Então é isso, sabe? Se sentir leve e focar nas coisas simples da vida. As coisas que o dinheiro não compra. Traz felicidade pra alma. E esse vídeo é um vídeo que talvez não faça sentido pra ninguém, mas ele faz muito sentido pra mim. Eu vi uma borboleta e era verde, o amarelo, e a outra era toda colorida. E eu senti vontade de voar assim como ela. Que Deus nos abençoe.